Muito bem-vindos, senhoras e senhores. Este é mais um SEDAcast. Um SEDAcast, um podcast. Já começou ferrando, né? Um podcast sobre sedação e odontologia, na verdade um bate-papo. A nossa ideia é falar sobre sedação e odontologia, mas a gente vai falar de todos os assuntos relacionados à sedação e odontologia. E hoje nós estamos aqui com quem, amor? Com o professor Luciano. A gente está muito contente com a presença dele aqui hoje. Uma honra, professor. Professor Luciano de Jesus, ele é lá de Goiânia, do Goiás. Do Goiás. É professor de farmacologia e de patologia, né, professor? Essa coisa da gente ministrar cursos de sedação e odontologia, na verdade o curso da Adriana, Odontologia Sem Medo, atrai sempre muito coisas boas pra gente, sabe? E pessoas muito boas, e pessoas muito inteligentes. E a ideia desse podcast aqui é trazer essas pessoas para conversar aqui com a gente, para contar a história delas e para agregar para quem vai assistir também. Show. Antes disso, gente, dia 28 de julho, habilitação em sedação inalatória, tem um acento aqui, ó. Dia 28 de julho, habilitação em sedação inalatória, mais sedação medicamentosa com a professora Adriana. Então, vou fazer um merchan aí, né, para o pessoal já ir se matriculando. Já temos uma galera inscrita, então não deixe para a última hora. O professor também vai falar dos cursos deles, né, professor? Mas, professor, conta a sua história pra gente. O que te motivou a trabalhar com a farmacologia, com a patologia e com os cursos de sedação? Porque o doutor também faz sedação, faz cirurgia, né? É porque, na verdade, eu tive um problema com o professor de farmaco. Eu tinha um professor de farmacologia na faculdade que ele era conhecido como o Carrasco. Eita. E era um médico. Aí vai ensinar dentista. Você sabe que o nosso mesário é médico. Eu sei, tô sabendo. Não, eu falei de propósito. Eu falei de propósito. Mas aí eu fiz a primeira prova com ele me deu 1 na prova. Mas se ele te deu 1, você que tirou 1? Não, na verdade, eu estudei pelo livro, né? Ah, tá. E ele deu um monte de caso clínico. Entendi. E eu tava no segundo, terceiro período, não lembro. E aí... Mas aí eu fiquei muito revoltado. Briguei com ele na frente de todo mundo. Uai. Tive uma discussão séria com ele, assim, com plateia e tudo. Fiquei muito nervoso. E depois a gente ficou amigo. Aí tirei 10 na última prova. Mas ele que te deu ou você que tirou? Bom, não sei, né? Não sei. Não lembro mais, né? Mas a história foi mais ou menos essa aí. Legal. E aí depois a gente ficou amigo e eu, assim, desde então eu comecei a me dedicar mais Gostou, né, da farmacologia. É muito Ganhei legal. o Penildon Silva de presente. Ganhou o quê? Penildon Silva, um livro de farmacologia. Ah, sim. É o Goodman. Agora eu entendi o que você falou. Ele deve conhecer o doutor ali. Penildo Silva. É o Goodman brasileiro. Entendi. Aí comecei a estudar e aí fui estudando. E quando eu formei, que eu fui para o Exército, fiquei 1 ano em Brasília. Depois fui para Uberlândia para fazer cirurgia. E o que aconteceu? Nessa época, meu tio era professor de cirurgia da Faculdade de Anápolis, onde eu formei. E aí eu pedi para ele me colocar para dar aula. Aí ele falou, não, vou te dar uma oportunidade. Aí eu entrei em 97, foi em fevereiro de 97. Mas entrei na exodontia. Entendi, na cirurgia mesmo. Ali. Na cirurgia. Aí depois surgiu a oportunidade da farmacologia, uns anos depois. Legal. Já tem quantos anos de formado, doutor? Formei em 94. 94. Vai fazer 29, né? 29 anos. Vai fazer 30 anos o ano que vem. Né? Dia 14 de dezembro eu colei grau. Legal. Não era nem nascido ainda. Tá. Nossa Senhora. Então aí foi assim, aí eu peguei a cadeira de farmacologia, me ofereceram, né? E eu falei, eu vou pegar. Aí nunca mais larguei. E você tem muita coisa escrita sobre farmaco, né? Tem muita coisa escrita. O que você acha que o cirurgião dentista que está assistindo a gente, que tem aquela formação básica de farmacologia na faculdade, o que você acha que ele tem que procurar mais na farmacologia que você ensina, por exemplo? Porque eu sei que você fala sobre prescrição racional de antibióticos, de uma série de fatores, benzodiazepínicos, você é um craque em benzodiazepínicos. O que você acha que o pessoal tem que estudar hoje em dia? As pessoas estudam, se preocupam com o que é menos importante, né? Que é a receita de bolo, que é a dose do medicamento, que é o que menos importa, né? Então você tem hoje aplicativo para isso, você tem, né, fontes rápidas e seguras que você pode olhar. Então, eu sempre... A farmacologia que eu ensino nos cursos de pós-graduação é uma farmacologia onde se coloca a fisiologia na frente. Entendeu? Bacana demais. O segredo é
colocar a fisiologia na frente. O que é a fisiologia? A fisiologia você estuda o que é normal no organismo. O que é a doença? O que é a dor? O que é a ansiedade? É um desequilíbrio do normal. O que é a farmacologia? Ela restaura o equilíbrio. Então, o que as pessoas precisam entender é que o fármaco, ele não é uma invenção do outro mundo. O fármaco, ele é a imitação de uma substância endógena. Ou ele imita um neurotransmissor, ou ele imita um altacoide, ou ele imita um hormônio. Então, esse entendimento que a maioria dos colegas cirurgiões dentistas não tem. E por isso que saem da faculdade inseguros. Isso é literatura. Você tem artigos que mostram que tem esse diagnóstico. Como é que o aluno sai da faculdade inseguro para prescrever. Mas por quê? Porque aprende errado. E aí eu faço uma crítica que eu sempre faço. Eu sou farmacologista e cirurgião dentista. As faculdades não se importam com isso. Qualquer um é professor de farmaco. Qualquer um, entendeu? Para dar endodontia tem que ser especialista em endo, no mínimo. Para dar prótese tem que ser especialista em prótese. E para dar farmacologia? Muitas vezes eles escolhem um cirurgião bucomaxilo para dar farmacologia. E aí ele não ensina farmacologia, ele ensina terapêutica medicamentosa, que é muito diferente. Entendi. Mas é verdade o que você falou, nas áreas, e não só na farmacologia, né? Nas áreas básicas da odontologia, principalmente em faculdade particular, tem essa, você tá com carga agora. Não, vai dar aula de histologia para mim? Vai dar aula de... Estudei pra caramba para dar um semestre de farmacologia. Mas a gente conhece a sua farmacologia, né? Ela estudou pra caramba mesmo, enfim, e deu aula de farmacologia básica, farmacologia aplicada, terapêutica medicamentosa. Eu conheço a história dela. Você deu aula de farmaco? Deu. Um semestre lá na Universidade do Brasil. Mas são... Eu era professora de pacientes especiais, micro e imuno, e aí ficaram sem a cadeira lá de farmacologia, meu chefe, você pega. Eu falei, tá doido? Então, foi isso que você falou. Foi. Mas assim, tem a ver. Né? Então, mas a Adriana tinha uma base de farmacologia absurda, né? Então dava, mas é isso que você falou. O que você está fazendo mesmo? Você tá dando aula do quê? Vai na farmaco, vai. Eu cansado de ver isso. Então, eu tenho colegas que às vezes me ligam pedindo material didático para dar aula. Às vezes foi assim, uma aluna que fez um curso de atualização em endodontia. Sim. E teve uma aula de farmaco. Né? Entendi. Aí ela vai dar esse... Então, isso é muito sério, porque o diagnóstico, isso é baseado em evidência. Você tem artigos. Eu fiz uma revisão da literatura, até para fazer a 5ª edição desse livro aqui, e os autores são bem diretos, né? A formação acadêmica é ruim. Entendi. Aí... Vamos aproveitar falar sobre o livro? Vamos. Esse livro nós ganhamos do professor Luciano Eu que Jesus. ganhei, gente? Não, ele falou para mim que é nosso. Olha só, gente. Farmacologia odontológica. Vou mostrar para aquela câmera lá. Professor Luciano Augusto. E ele é humilde. Ele coloca assim, Luciano Augusto de Jesus. Mas, gente, é um professor. Ele não coloca professor. Você vê como é humilde? Né? Legal, não nós coloca ganhamos. doutor no carimbo também, não. Não, mas mas isso aí Isso é um defeito, né? É relativo, sei lá, isso aí enfim. Mas legal. E o que a gente vai encontrar nesse livro aqui? Então, professor? esse livro aqui, ele tá na 5ª edição. Né? Certo. Então, ele passou por uma evolução. Você vai sempre modificando, vai sempre adicionando coisas. Atualizando, revisando e ampliando. Sempre assim. E eu convidei vocês para escrever um capítulo, né? Foi uma honra. Então, ou ele entra na reimpressão ou na próxima edição, assim ficar pronto. Entendi, legal. Isso para mim é uma honra muito grande. Você vai escrever o quê no livro dele? Sobre o quê? Sedação. Convidou a gente, mas é você que vai escrever, tá? Na hora que ele falou, e foi tão bacana, né, o convite, ele falando, né, sobre o curso, sobre tantas coisas, a gente conversou bastante hoje, então eu fiquei muito honrada. Aliás, nos honra muito o fato dele ter saído lá de Goiânia. Ele já é professor de sedação também, né? Professor de farmacologia, e veio aqui estudar com você, fazer o nosso curso, né? Vim aprender. Não, veio somar. Veio somar. A maioria das pessoas vem aprender. Você veio somar. Né? Porque ele já faz, né? Tanto que a gente está aqui conversando, enfim. Você não vai lembrar a primeira frase que eu falei na aula teórica.
com você. Eu falei assim, eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender. E estou aprendendo muito. A gente, do dentista, o Thiago estava falando isso anteontem, aliás, com meu pai. O dentista gosta de estudar, de fazer curso. A gente sempre está fazendo. Eu estou indo quinta-feira fazer um curso e eu estou lá para aprender. Sim. Então, é isso, a gente... Parece que é uma coisa nossa mesmo. Você não vê colegas de outras áreas fazendo curso igual dentista. Não, até porque dentista, se ele tem menos paciente no consultório, tá meio fraquinho, ele fala, tô precisando fazer curso. E eu me identifiquei muito com, assim, com a filosofia de vocês. De todos os professores. Legal. Muitas vezes eu me via falando. Ou seja, Olha, que bacana. eu ouvi falando o que eu costumo dizer. Né? Quem Que sabe coisa boa, né? no futuro aí a gente consegue fazer uma parceria Claro, para você falar assim, aí, ó, Uma né? pessoa, mais Claro. uma Perfeitamente. um professor ali para colocar a farmacologia de uma forma diferenciada, né? No Exatamente, porque você viu o que ele falou? Diferenciada. Ele associa a fisiologia Fisiologia. primeiro à farmacologia. Sempre. Aí que a pessoa vai entender o que ele está Muito fazendo, legal, né? né? Mas me conta o que você fala desse livro, assim, dá um Então, spoiler. O que eu vou encontrar, por exemplo, diferente dos outros livros? Qual né? que foi a ideia desse livro aqui? A ideia do livro, inicialmente, é para o acadêmico. Sim. Mas aqui eu falo que é para o acadêmico e para o cirurgião dentista. Então, por exemplo, eu chego na sala de aula e vou falar, por exemplo, de... Escolher um assunto aqui. Aqui, vou falar de farmacologia do sistema nervoso central, né? Que tem muito a ver com sedação. Então, o que eu faço? O aluno, ele compra o livro. Ele não é obrigado a comprar o livro. Eu deixo isso bem claro, porque eu já tive problema com isso. Você acredita que eu fui mandado embora porque alegaram que eu estava obrigando o aluno a comprar livro. Na universidade? Agora você vê, o professor de endo... Em todos. Todos os cursos. Todas Não, as o disciplinas. professor de endo, ele pede a lima que ele precisa. Pois é. Ele pede, o professor de exo pede a relação, eu não posso pedir um livro. Não, minha faculdade inteira foi baseada, olha, a gente segue essa linha de raciocínio, então você compra esse livro. A gente faz isso. Nós temos aqui uma equipe muito top da estomatologia, né, da semiologia, aqui em Araçatuba, na Unesp de Araçatuba, e eles tinham o livro deles, eu vou estudar por qual? Pelo menos, né? Então, agora tá, sim, né? isso aqui não dá dinheiro. Ah, certeza. Isso não dá dinheiro, agora dá satisfação. O que o autor quer? O autor quer que as pessoas tenham o livro dele. Entendi. Entendeu? Na época eu fiz as contas, se a faculdade inteira comprasse o livro, eu ia ganhar R$2.000. Pois é. É muito pouco, muito pouco. O ganho era pouco. Eu ganhava 10% da venda. Hoje, o meu acordo com a editora, se ela fizer uma tiragem de 100 exemplares, ela me dá 10. Entendi. Então, assim, Não, isso dá dinheiro. sim, Entendeu? mas eu acho que vocês, professores, de uma forma geral, vocês não fazem isso pensando em ganhar dinheiro. Isso é igual filho. Sim. Filho não dá dinheiro. Dá dinheiro. Dá despesa, né? É só Só despesa. despesa. E muita alegria, né? Então é isso aí. Então, assim, como eu falei, esse livro aqui foi uma evolução, né? Ele começou em 2011, a primeira edição, se não me engano, 2011. Então, eu chego na sala de aula, o aluno compra o livro, aí eu falo, vocês podem comprar de 2. Eu consigo tirar o livro num valor menor na editora. Eu tenho essa cláusula no contrato, eu posso ir lá e eu tiro pela metade do preço, Entendi. basicamente. Se o livro custa 100, eu tiro por 50. Sim, E repasso para o aluno, entendi. quase que preço de custo. Legal. Então eles compram o livro, tem aluno que xeroca livro. Sim. Eu vou pegar você não pode fazer isso que é crime, né? Não, Eu não mas- faço isso. Entendi. De jeito nenhum. Cansado, ele chega com o livro lá. Você sabe aluno como é que é, né? Sim. Ele chega com o livro xerocado pra você, pra Se tirar uma autografar. dúvida. Ou pra tirar uma dúvida. Rapaz, o cara chegar com um livro xerocado seu pra você... É brincadeira, né? Não, mas tudo bem. Aluno é aluno. Aí, o que acontece? Eu chego na sala de aula e dou aula. Mais ou menos umas 2 horas. Terminou a aula, o aluno vai ler o capítulo. Então, essa é a atividade. Ele lê o capítulo, né? Depois ele vem aqui e responde um questionário. Tá, E esse questionário, ele vamos revisar. Isso. Aham. E esse questionário, ele é corrigido na aula seguinte. Legal. Então, são 4 momentos para ele aprender. A hora que eu estou falando, que aí ele pega muito pouco, né? Você sabe. Aí, quando ele lê, quando ele responde
E as perguntas são direcionadas para temas os mais importantes de cada capítulo. Então, quando ele está fazendo isso aqui, ele está não só revisando, mas entendendo ponto-chave. Entendi. E aí eu corrijo. E depois na correção. E a prova, a avaliação, ela é tirada do livro. Entendi. Então, não tem surpresa. Não tem, porque às vezes, o que acontece? Às vezes eu dou a aula, mas eu não falo o que está aqui, às vezes. Às vezes fica uma coisa para trás. Mas eu posso perguntar na prova, porque há um acordo para eles que a prova é tirada daqui. Entendi. Então, eu nunca tive problema com avaliação, porque está aqui. Legal. E, geralmente, a avaliação é tirada daqui. Porque qual que é o segredo da avaliação? O professor tem que saber o que ele tem que perguntar. Não é rodapé de livro. Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos essa metodologia que eu uso com esse livro aqui. E esse livro aqui ensina farmacologia básica? A ideia assim, eu sou muito influenciado pela professora Lenita Venmarker. Vocês conhecem? Não conheço. Aquele livro Farmacologia Clínica para Dentista? Sim. Então, o que ela fez? Quando ela entrou com essa literatura, ela fez um divisor de águas. Porque a farmacologia era ensinada assim, de uma maneira muito simplista, né? Aí, qual que é o raciocínio que ela traz? Ela ensina a farmacologia geral, farmacocinética, farmacodinâmica, interação medicamentosa, interação medicamentosa, reação adversa. Depois ela entra com a farmacologia especial, e aí eu dou muita atenção a isso, que é o sistema nervoso central, autônomo, endócrino e os altacoides. Isso aqui é a base da farmacologia. Isso aqui. Se o aluno entender isso aqui, eu costumo dizer, se vocês entenderem isso aqui, você é capaz de fazer links de reação adversa e interação medicamentosa. Você consegue deduzir uma série de coisas. Então, eu nunca abri mão de ensinar isso. Na faculdade... Às vezes, sem mesmo ler a bula, só com os conceitos, você fala, esse medicamento é assim, vai interagir com esse. Se ele entender essa parte, que é a parte que a gente chama de farmacologia especial, aí ele consegue fazer esses links. Eu nunca abri mão de ensinar isso. Entendi. Eu falo para os alunos, olha, eu podia abrir mão disso aqui. Por exemplo, na minha faculdade não teve isso. Não, na minha também não. Os professores corriam disso. Farmacologia do sistema nervoso central, para mim entender farmacologia do sistema nervoso central, eu tive que ler 30 vezes para começar a entender. E até hoje eu tenho que ir lá dar uma folhadinha. Sistema nervoso autônomo, altacoides, endócrino, tudo isso aí dá uma base muito importante. E a farmacologia aplicada, que aí fala de dor, inflamação, infecção, controle da ansiedade, fármacos para gravidez, lactação, fármaco de emergência, essa parte mais especial, né? Especial não, mais aplicada à clínica odontológica. Então aí, quando eu vou dar o curso, eu sempre busco, por exemplo, eu vou dar uma aula de sistema nervoso central, eu direciono para a clínica odontológica. A minha preocupação é essa. Você dá muita aula também sobre você tem um diferencial, né? Um tema que você fala que é a prescrição racional de antibióticos. Né? E eu acredito... Explica um pouco isso pra gente. Claro que você não vai dar aula disso, mas explica um pouco o que é a prescrição racional de antibióticos. Então, a realidade que nós vivemos hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela, não sei se vocês já viram, tiveram acesso a essa informação, ela fala que em 2050 vai morrer 10 milhões de pessoas ao ano por conta de bactérias resistentes. Entendi. Você pensar, a Covid matou 6 milhões em 2 anos. Então, a questão do antibiótico, por exemplo, eu sigo a linha que eu sigo é a linha de não dar o antibiótico. Entendi. Não dou. E eu faço no serviço público e no consultório. Tá. Então, eu sigo essa linha. E tem a linha do uso preventivo, que você usa uma dose maior 1 hora antes e não usa mais nada. Tá. Né? É mais ou menos assim. A medicina, ela já entendeu isso. Entendi. Meu filho, por exemplo, teve apendicite. Segundo o médico lá, que eu conversei com ele, que operou o menino, ele fala assim, não, a conduta hoje é você dar antibiótico só até a cirurgia. É 1 dia de antibiótico.
Ele estendeu um dia a mais. Ele falou assim, eu prefiro estender um dia a mais, mas a conduta é essa, dá só um dia. Apendicite, tinha pus na região. Ele falou que tinha pus. E fez o antibiótico só naquele momento ali. Entendi. E o que o dentista está fazendo? Às vezes tira um dente, o paciente não tem nada, não tem infecção, ele faz 7 dias de antibiótico. Aí você pergunta assim, o que você está fazendo? Estou prevenindo. Não, você está prevenindo não, você está usando esquema terapêutico. A gente aprendeu assim, de certa forma, né? Tudo bem, faz quantos anos que eu saí da faculdade? E também faz um tempo que eu não atuo em clínica, mas a gente aprende. Bom, é só ver os livros de farmacologia que tem lá. É o negócio mais difícil do mundo, você colocar isso na cabeça do dentista. Entendi. Muito difícil. Então, mas vamos pensar então num abscesso crônico, aquele abscesso, e esse abscesso se torna um abscesso agudo, uma pessoa com muita dor, você precisa drenar aquele abscesso, já está lá na base da amígdala, da tonsila, aquela abscessão, você sabe. E aí? Não, aí, assim, você tem as situações onde você tem indicação de antibiótico. O que falta? Eu, por exemplo, na clínica, se eu faço uma cirurgia e o paciente apresenta um inchaço pós-operatório, esse inchaço nem sempre é infeccioso. Eu lembro até do professor Lopes falar isso. A hora que ele falou, eu falei, esse cara tá falando o que eu sempre falei. Inchaço não é, nem sempre é. O que eu tenho feito? Eu tenho apoiado muito no hemograma e no PCR. Proteína C reativa. Entendi. Para decidir pela... Então, às vezes o paciente chega com inchaço pós-operatório, eu peço esses exames laboratoriais para ver se tem leucocitose ou leucocitose com desvio à esquerda, para ver se o PCR está alto, para decidir pelo antibiótico. É assim que a literatura ensina hoje. Você precisa justificar a sua antibioterapia. Na odontopediatria isso é impressionante, porque muitos colegas, e até a gente pode colocar colegas que atendem criança, mas não são especialistas, mas no geral, viu lá uma fístula, antibiótico. É uma coisa assim, e às vezes eu fico sabendo de algum caso, mas por que o antibiótico? Tem que abrir o dente ou tem que extrair, não tinha por que passar um antibiótico. Uma coisa super localizada, que você sabe que tem que mexer no dente, o paciente está com antibiótico. Então, não tem inchaço, não tem febre, nada. Não tem face tóxica, né, não tem trismo. Então, você tem que justificar. Você tem sinais clínicos de infecção, sinais laboratoriais de infecção. Então, você não pode ficar dando tiro no escuro. E aí entra a patogênese na sua pergunta. Lembra que eu falei da fisiologia? Sim. Quando a gente estuda infecção, é importante você estudar a patogênese. Como é que é a patogênese da infecção odontogênica? Ela começa com uma osteite periapical, ela vira uma celulite, né, e transforma no abscesso, geralmente. Então, você tem, no primeiro momento, bactérias aeróbicas, depois bactérias anaeróbicas. Tem momento onde o antibiótico é imprescindível, tem momentos onde a drenagem é imprescindível. Entendeu? Então, mesmo sem antibióticos? Sem antibióticos. Se você tem um abscesso mesmo, e aí vem a controvérsia, porque o pessoal da endo, por exemplo, tem um estudo de patogênese um pouquinho diferente do que a cirurgia estuda. Porque quando a cirurgia fala de abscesso, ela fala de resolução do processo infeccioso. Ou seja, não tem que dar antibiótico, tem que drenar. A endodontia, ela apresenta abscesso agudo, abscesso crônico. Entendeu? Então, quando eu vou dar aula para o pessoal lesão endopério. Sim. Lesão perioendo. Isso mesmo. Quando você vai falar para endodontia, aí é um pouquinho difícil essa parte aí. Entendi. Mas se a gente não fizer isso, e a medicina já está fazendo, antigamente catarro verde era indicação de antibiótico, né? Hoje não é. Catarro verde você lava o nariz até clarear. Entendeu? Legal. Hoje está assim. A tendência é essa. E o que está no site da Anvisa? O site da Anvisa fala assim, nem toda infecção precisa de antibiótico. Olha que frase marcante. Nem toda infecção precisa de antibiótico. Legal. Porque o que é a infecção? A infecção é bactéria contra o sistema imunológico. É crescimento bacteriano versus virulência sobre as defesas do hospedeiro. Caramba, que aula. Massa. Eu tô assim, perdido, eu vou ter que ler o livro. Eu tô esperando ali pra... Porque a farmacologia, eu não vou ler nada não, Ela lê e te ela conta. lê e me conta. Ela Eu lê vou e te te contar, conta. já sei. Não é tipo assim, é que eu não tô mais atuante na clínica, assim, né? Então, só completando a sua pergunta, o que é uso racional? É você escolher entre as opções que você tem
aquela que é eficaz, segura e barata. A gente não pode esquecer do custo. Legal. Entendeu? Alguma pergunta a mais, professor? Eu tenho várias. Várias? Vixe! Mas você não fala, eu quero que você fale. Mas o tanto que ela falou hoje. Tanto que eu falei Nossa hoje. senhora. Para você que está assistindo a gente, hoje nós fizemos mais de 9 horas de clínica, de curso de sedação. Falei pra O professor caramba. Luciano está aqui, né, por conta desse curso, veio aqui somar com a gente. Prestigiar, gente. Prestigiar, atendeu lá, fez sedação também. E, Vai fazer cirurgia amanhã. vai fazer cirurgia amanhã. vai fazer Amanhã tem cirurgia. clínica também. Tem clínica amanhã. E nós estamos tudo cansado, tudo... Nossa. Então eu tô meio quieta mesmo. Né? A Adriana trabalhou muito hoje, você viu, né? Nossa, ela não parou, falei parou. pra ela, não parou. Nossa. Aliás, é uma dica, até para pegar o gancho aqui, gente. A clínica do curso de habilitação em sedação inalatória, mais imersão em sedação medicamentosa, que começa dia 28 de julho. Quando você for para a clínica, você vem, come bastante feijão, come bastante arroz, né? Vem preparado, porque o negócio pega, né? Pega. É muito Pega. serviço. Muito serviço. E só não aprende quem não quiser E mesmo. você não vê o tempo passar, né? Você não vê o tempo passar. Quando a gente viu, era Já era 7 horas da noite. Uhum. Né? Bom, antes eu tenho uma... Pra gente descontrair aqui um pouquinho, eu tenho umas perguntas para ele, já que ele é professor de farmacologia e sabe muito de antibióticos. Se ele sabe muito de antibióticos, ele sabe de microbiologia. Tem que saber, né? Então, professor, assim, ó, eu preciso te perguntar umas coisas que eu pergunto para algumas pessoas, porque eu gostaria mesmo de saber. E eu nunca consegui essas respostas. Talvez o senhor saiba. Bactérias do complexo fuso espiroquetal são espiroquetas? Deve ser. Deve ser, tá bom. Deve ser. Vamos lá. Actinobacillus, actinomycetem comitans? Eu não sei. Comitans. Não, né? Tô fora. Tô fora. Essa última é mais fácil. Uhum. Streptococcus. Mutans? Uhum. Não, professor, brincadeiras à parte, só para descontrair. Não, essas perguntas eu fiz para Adriana, ninguém sabe responder. Não. E aí, o que você viu aqui Meus no filhos curso? aprenderam a falar actinobacillus, actinomycetem comitans com menos de 2 anos. É? Já os dois sabiam falar. Então, piada é velha, hein? Véi. Não, mas essa você não sabia. Não. Não, mas peguei você de Mas eu sou surpresa. novo aí. Professor, e aí, sobre o curso aqui, você veio para cá, o que você achou de interessante? O que você acha que dá para agregar? O que você... De verdade mesmo. Não, antes de fazer qualquer curso, eu vou olhar a procedência, né? Primeira coisa. E aí eu vi que é uma procedência, que é um trabalho sério. Ah, legal. E eu vi que eu iria aprender, né? Porque tem coisas que eu não fazia. E Sim. agora eu tenho a capacidade de fazer, né? Habilitação para fazer. Entendi. Então, assim, como o curso é trabalhado, como o curso é divulgado, já gera muita ansiedade na gente. Mesmo? A gente fica doido para fazer as aulas. Fica doido Então para tá dando aprender. certo uma estratégia. Tá boa estratégia. Você fica ansioso, você participa, né? Eu vejo assim que a nossa proposta hoje, eu estava conversando isso agora com o Dr. Gustavo, que também saiu lá com a gente agora no finalzinho. A gente tem consciência do que a gente está entregando hoje. É realmente um curso único no Brasil. Então, por isso que a gente tem a honra de receber, né, um colega de longe, Goiânia, 2 colegas hoje vieram de Roraima, tem colega tem gente do Rio Grande do Sul, tem de Santa Catarina, tem então, de 12 de Belo Horizonte. O Brasil está vindo aqui em Araçatuba fazer curso porque decidiu fazer com a gente. Então, não tem, assim, né, coisa que deixa a gente mais feliz do que isso. E provavelmente até pelo boca a boca, porque às vezes a gente fica sabendo, o colega veio fazer porque o outro falou, não faz com eles, com a equipe, porque realmente eu aprendi, eu sei o que eu estou fazendo. E uma das frustrações de colegas, né, que a gente vê acontecendo, às vezes até de vender o equipamento, porque não sente segurança de fazer sedação. Então, acho que nenhum aluno nosso fez isso. Né? A não ser um colega ou outro, por causa da pandemia, parou inclusive de ser dentista, parou de trabalhar com odontologia. Mas todo mundo trabalha com sedação. E nós temos, inclusive, exemplos de pessoas que foram formadas pela Adriana, né, pelo curso dela, que aposentaram o jaleco de dentista de procedimento. Fechou o consultório. Ele continua sendo dentista, lógico, fechou o consultório, mas começou a ser tão procurado pela sedação. Aliás, vou falar mais uma vez, sedação não dá dinheiro. Sedação em odontologia não dá dinheiro. Ela é uma ferramenta para a gente poder executar o nosso trabalho num público que depende disso.
Só que acontece, precisa. eu vou até falar para aquela câmera, se você vier procurar sedação e odontologia, porque você está pensando que você vai aumentar 40% do seu faturamento, que você vai ficar rico. Oh, meu Deus, que não você, pensa isso, não. Não pensa isso, não. Vai fazer o curso, vai lá, que não seja o nosso aqui, que seja qualquer curso de sedação no Brasil, vai lá, estuda, aprende e começa devagarzinho, vem. Não faz qualquer curso, não. Tem muita não coisa faz ruim. não, vem fazer o Não nosso. faz qualquer curso, Tem não. muita coisa ruim. É isso que eu ia falar. Então. Tem muita, como é que é a palavra que a gente pode falar? Picaretagem. Não, mas picaretagem tem em toda a área, né? Então, acho que o pessoal sabe, acredito que o pessoal que está assistindo a gente... tem gente que sabe julgar. Então, quem me apresentou a professora Adriana foi uma colega odontopediatra que estava te acompanhando no Instagram e que tinha entrado em contato com você para... Aí eu falei, vou conhecer a professora Adriana, né? Aí comecei a seguir vocês no Instagram e aí me deu um clique, eu vou fazer esse curso. Legal. Que legal. Então, muito massa, então gente. É isso, o dinheiro ele vem, né? Ele vem, mas ele é consequência, fazendo. Falando da menina que aposentou o jaleco né, fazendo o procedimento odontológico. Ela pega o carro dela, com o cilindro de oxigênio dela, o equipamento de óxido nitroso portátil dela, vai naquele consultório de manhã e tem 3 sedações agendadas para ela de manhã, ou 2, enfim. Claro, uma seguindo a outra, né? Não ao mesmo tempo. Ela cuida, depois ela vai à tarde no outro consultório, no outro dia ela vai no outro consultório. Então, assim, a gente vê que os profissionais que estão fazendo o curso estão evoluindo, gradativamente evoluindo e não abandonando, porque isso aconteceu no passado. Não sei se você sabe. O óxido nitroso chegou no Brasil, naquela época, em 2000 e... Não, 2000 não. O óxido nitroso está há muitos anos. O professor Rigatieri de Curitiba trabalha com óxido nitroso há 50 anos, aqui no Brasil. Mas a regulamentação foi em 2004, né, pelo Conselho. Então, mas aí teve a professora Carla, o professor Luiz dando as primeiras habilitações. Eles 2001, desde 2000 ou 2001 as primeiras habilitações. E o óxido nitroso, ele teve, né, Teve um auge, depois parou. Depois parou, né? Um limbo, não tinha curso. O pessoal perguntava onde eu tinha feito curso, porque não achava curso. Isso mais ou menos 2010, por aí, 2012, não tinha curso. Aí o pessoal falava pra Adriana assim, mas você não dá habilitação também? Só medicamentosa? Dá habilitação também? Não dou, eu só quero ficar na... Não, mas você não dá habilitação? Aí ela começou a abrir turma de habilitação, virou um diferencial, né? Essa questão da sedação medicamentosa. Porque a gente via que não tinha como ensinar só óxido nitroso. E a gente descobriu por que o óxido nitroso acabou ficando em desuso. Só o óxido nitroso. Porque o óxido nitroso resolve, é bom, é maravilhoso. Cereja do bolo. Cereja do bolo, maravilhoso. Mas não é para todo mundo. Não é para todas as horas, né? Não é para todos os momentos. Então, se eu tenho só óxido nitroso, eu vou atender um público. Se eu trabalho só com fármacos sedativos, eu vou atender um público. Se eu, ou vamos dizer assim, um tipo de paciente. Mas se eu tenho as duas ferramentas, nossa, eu consigo atender praticamente todo mundo. É por isso que eu vim fazer o curso. Você não deixou acabar de falar. Desculpa. Sabe por que eu tô querendo tomar uma já? Porque eu estava tendo limitações na sedação. Entendi. Com o que eu trabalhava. Eu precisei além. Entendi. E o que eu observei hoje? O que a professora Adriana tem? Um poder de resolutividade muito grande. Que para mim, eu aprendi isso. Eu tenho um tio médico. E eu era estudante, ele falou assim para mim, você quer ser um bom dentista? Você resolve as coisas. Tenha resolutividade. Ele nem falou assim em ganhar dinheiro, falou assim, seja resolutivo. Porque na cabeça dele, dentista, você vai lá com dor de dente, ele abre seu dente, põe um algodãozinho, depois você tem que voltar lá não sei quantas vezes. Ele tinha isso na cabeça. Não, você não pode ser assim, você tem que ter resolutividade. O que você fez hoje? Resolveu os problemas de muita gente. Então, ajudou, né? Demais da conta. Então, isso para mim é marcante. A gente estava falando com o professor Reginaldo ontem, você viu a quantidade de autistas que estão aparecendo para atendimento odontológico? Eu tenho uma filhada autista, foi bom você tocar no assunto. A minha filhada é autista, precisava fazer um exame, se não me engano, o eletroencefalograma, não conseguiu sedar. E eu não tinha, e eu fiquei pensando hoje e sabe por eu seria útil. Sabe por quê? Que provavelmente isso eu ouço de muitas mães, né, de pacientes autistas.
Nossa, doutora, eu tô aqui, mas eu tô até com medo de não dar certo, porque ele foi para fazer sedação, tudo. Porque geralmente nesses serviços não é o anestesista. Eu não tinha anestesista. É um clínico. Não tinha anestesista. E aí... Não, e às vezes quando tem um anestesista, ele não tem as medicações que são, por exemplo, ele não tem lá uma ketamina e uma dexmedetomidina. Mas Ele vai ter um ele midafenta. resolveria ali, pelo menos com midazolam, midanil, mas, por exemplo, que nem o Rafa faz sedação, seda paciente UTI e tudo, mas geralmente um clínico ali, às vezes ele não está preparado É verdade. para fazer, ir numa clínica assim, então ele vai até aquele limitezinho ali do muito seguro, né, e depois não avança, né, ela me na perguntou, individualização, né, para aquele paciente que precisaria de uma dose mais individualizada para ele. E a minha irmã perguntou, o que eu faço? Eu não tinha esse conhecimento que você está passando hoje. Aí eu falei, faz hidroxizine. Ela tomou 4 comprimidos. Não deu certo. Não dá. Não deu certo. Só dá sono. Só. Você falou pra ela... Deu a sugestão para ela. Você deu essa sugestão pra ela. Isso antes do curso, né? Antes do curso, por isso que eu ia fazer o curso. Entendeu? Só pra entendi. entender a limitação que eu estava, né? Entendi. Então hoje eu considero assim, um horizonte aberto. Né? E o que é legal é que você está no serviço público, e no serviço público você tem o midazolam, você tem o fentanil, você tem o que mais? Você tem o flumazenil, com certeza, no serviço público, você pode requisitar ali. O que mais? Que tem? Você tem alprazolam, você tem clonazepam, você tem diazepam, você tem tudo, né? Até esses fármacos tem também, dexmedetomidina. Tem? Tem. Ah, não sabia, Tem não. na farmácia pública, ketamina tem. Aquela lista que você passou, eu pesquisei na farmácia da Prefeitura de Goiânia, tem tudo. Que legal. Tem tudo. Muito bom. E você consegue acesso. E eu faço sedação em todo mundo. No consultório e no SUS. A ponto de não saber fazer 100 mais. Porque o outro nível, né? Outro nível. Então, e você consegue esses medicamentos tanto na prefeitura quanto no estado? Quer dizer, você tá O na estado é burocrático. Mas aí lá na prefeitura você requisita, você tem os medicamentos? Tem. Se você não tiver, o que você faz? Não, quando eu me midazolam oral, eu mesmo compro. Eu compro e faço. Você compra o seu midazolam para atender os seus pacientes de serviço público. E você não ganha. Não. Aí você vai lá e paga o remédio. Compro o remédio. Caramba. Agora, o que acontece? O midazolam injetável e o flumazenil, eu consigo tirar com a receita. Muito bom. Já fiz isso. Ótimo. E isso tem colegas assim que tem essa determinação, né, de ajudar o paciente no serviço público. Uma colega uma vez ela me mandou uma mensagem falando que um paciente que ela tinha feito uma reversão de sedação com flumazenil lá no serviço público. E ela falou assim, então, Adriana, eu fiz a reversão, porque a saturação estava 94%, estava boa, mas ela ficou preocupada e quis fazer. Eu falei, nossa, mas o oxigênio não te ajudou, né? Ela falou, Adriana, o flumazenil eu que compro e levo, mas não tem o oxigênio lá. Ixi. Eu falei, Jesus. Não faz sedação. Então, eu sei que você está fazendo, né, o seu melhor, você está querendo ajudar, não faça. Pois ela foi, comprou o oxigênio e levou para o posto. Eu tenho oxigênio lá na prefeitura, eu pedi. Ela levou porque ela queria ajudar, ela queria fazer a sedação, né? Então, eu louvo muito, assim, o trabalho de quem está, às vezes, até fazendo o curso. Tem uma colega aqui, ela é da odontologia hospitalar, ela não tem consultório, ela só trabalha em serviço público. E ela está aqui fazendo curso para fazer sedação no serviço público. Essa turma agora? A Soraya. Ah, tá. Vamos aproveitar para dizer para aquela câmera lá, olha lá para aquela câmera. Aí eu falo, você complementa, tá? Se você não tem oxigênio... Não faça sedação. Pronto. Recado dado. Muito perigoso, né? Quer dizer, não é que é muito perigoso, é o mínimo. É o mínimo. Você vai andar na estrada e você não vai colocar o cinto de segurança? Até para emergência médica, né? Pois é. A maioria. Malamed diz que 80% das emergências médicas podem ser resolvidas dentro de consultório odontológico somente com o uso de oxigênio. Passa pela hipóxia, né? A maioria. Pois é. E ele fala, né, também no livro dele que não precisa de muita coisa, assim, muito especial para fazer, por exemplo, sedação por via oral. É simples, se você for pensar no procedimento. Mas eu brinco, né? Ele não imagina, o Malamed, que um consultório odontológico sem oxigênio, que é uma coisa básica. Então, não é um equipamento, assim, especial, não é nada muito... Mas tinha que ter, né? Tinha que ser obrigatório. Mas não é. Professor, e os seus próximos cursos? Você lembra da agenda? Para passar para gente? Ai, não sei. Eu acho que é no começo de julho.
Mas se você quiser pegar aí... Mas fala seu Instagram, como que tá mesmo como é seu que tá seu Instagram lá pro pessoal que gosta? DR Luciano Jesus. DR Luciano de Jesus. Luciano de Jesus. Luciano de Jesus, lá é seu Instagram. E os seus cursos você costuma ministrar online? É por alguma escola? Eu tenho, aliás, eu participo de uma escola digital em Brasília, chama Ciclo Saúde Educacional. A gente tem um curso de sedação oral. Que legal. Basicamente sedação oral. Isso, e nesse curso você aborda, né, farmacologia do sistema nervoso central, com certeza, e vocês acabam fazendo clínica ou é mais uma imersão? Não, ainda não tem clínica. O que eu ofereço é a mentoria. Ah, legal. Mas tive bons resultados. O depoimento do pessoal, assim, porque quando você fala para 4 comprimidos de midazolam, a pessoa... sai fumaça na cabeça do cara. Não, mas não é só isso, cara. É muito louco isso, porque quando a Adriana começou a dar curso, né, e eu sempre junto, as pessoas não sabiam de verdade o que era o midazolam e o que ele podia fazer e o nível de segurança que ele tem desde que você sabe utilizar, né? Então, e o que a gente ouvia desses colegas? Ah, midazolam? Você vai matar o paciente? Vai dar depressão respiratória. Você vai... beleza, e se... Como é que vai fazer? Você vai entubar? O cara não entende. Mas aí vem aquela questão inicial que eu te falei, o ensino farmacológico. O professor que pega uma leitura e não tem a visão crítica, ele vai dizer que o opioide faz depressão respiratória e que o midazolam faz depressão respiratória. Mas como ele está sendo usado? Então. Por que via? Que jeito? Que dose? Porque se você pegar assim, midazolam e opioide da depressão respiratória, isso está escrito em alguns livros. É um sinergismo muito bom para isso acontecer. Mas o cara faz uma leitura superficial. Como está sendo feito isso? Então, é verdade. E aí ensina com medo. Ah, é verdade. Entendeu? Então, isso é impressionante. Ensina com medo. Então, a questão da depressão respiratória afastou o dentista do benzodiazepínico e afastou muita gente do opioide. Não é só no Brasil. A Alemanha é um país campeão em opiofobia. Campeão em opiofobia. E o opioide, a Associação Brasileira do Estudador, ela fala que é o medicamento mais importante para dor aguda. Entendi. Porque a fisiopatologia da dor nos mostra que a dor é muito mais central do que periférica. E aí você vai com opioide, você modifica o comportamento. Aí o colega tem medo do opioide, mas usa 10 tubetes de anestésico local. Só cuida do local, não cuida do central. Aí o colega tem medo do midazolam e faz 10 tubetes de articaína. Não, e não tem medo do Tilenol, que 10 comprimidos mata. Exatamente. Né? Hepatotóxico, absurdo, né? Tá tudo, eu falo assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Vamos estudar, né, professor? Aí uma aluna até, porque eu faço a mentoria, ela me ligou, ela fez a sedação da paciente com midazolam. Professor, a paciente está com frequência de 27, falou para mim. Eu falei, menina, você tira o trem do dedo e põe no outro. Era mau contato. Põe na orelha. Era mau contato o negócio. Era mau contato. Não, se a frequência da paciente tiver 27 real... Não, mas com midazolam... Não vai, por via oral. Não vai. Não vai mesmo. Eu estava falando, professor, o livro do Luhmann é um livro de farmacologia que você tem aqui. Você deve conhecer. Luhmann. Eu sou do Goodman. Goodman. Então, o Luhmann, ele tem aqui um texto e aqui figuras que ilustram o texto. Então, é bem didático o livro dele. É um livro de cabeceira, pequenininho, bem pequeno. E ele fala assim, em duas partes do livro, ele fala assim, é improvável que uma pessoa cometa suicídio com benzodiazepínico. Por causa do amplo... como é que chama? Amplo índice terapêutico. Amplo índice terapêutico. Janela terapêutica, faixa terapêutica ampla. Sim. Dose letal está muito longe da dose terapêutica. E ele fala de novo, você passa umas partes, tá lá de novo a mesma coisa. E a biodisponibilidade da absorção por do adenal, né? Por via oral. Isso. Quase impossível. É isso aí. Não tem como você aparecer aí, Rafael? Todas as câmeras estão viradas para vocês. Mas quando eu tiver umas 6 câmeras, eu apareço. Pois é, porque você vai ajudar muito nessas nossas conversas, né? Porque tudo a ver. Conhecimento, tudo a Agora ver. você é um cara simpático, rapaz. Você ganha aluno para ela. Eu? Assim, você traz empatia. Obrigado. Simpatia. O cara é gente boa, eu tenho que conhecer esse cara. Olha só.
Não, legal, Prazer. obrigado. Prazer, doutor, professor Luciano de Jesus. Você pode ter certeza que ele ganha também. Vamos parar de conversa fiada e tomar uma? Vamos. Foi massa. Professor, Eu que muito agradeço. obrigado pela sua presença. A honra De de estar verdade, aqui. viu? De verdade. Nós ficamos muito felizes. Quando ele entrou em contato comigo, eu falei, só vem. Vem, depois a gente vê. Massa demais. Ó, vou devorar o livro, vou fazer uns stories. E, E ela vai, viu? Ela vai ler. Não, e ela vai me dar um feed. Com Vai certeza. me dar um feed. Aí eu vou tirar o meu capítulo de... Aí, abri nele, ó. Qual? E ela vai fazer a sedação multimodal aqui. Ah, legal. Entendeu? Massa. Então vai Vamos ter lá. um capítulo de estratégia multimodal? Ela que vai escrever? É ela que vai escrever. É. A não ser que ela queira escrever outro assunto, né? Mas Vocês não querem usar uma terminologia minha nesse livro? Mas é minha mesmo. Fica à vontade. Não dá pra gente? Como é que faz pra registrar uma terminologia de alguém? Porque assim, existe a sedação mínima, sedação moderada e sedação profunda. O dentista trabalha com sedação mínima e moderada. Mas a profunda, nem tem um dentista que quer trabalhar com sedação profunda. Não tem porquê, né? Mas aquele nível de sedação entre a moderada e a profunda, que é a moderunda, que é a terminologia minha, Você pode eu gostaria de colocar essa Você sedação pode colocar moderunda. entre aspas. Será que cola? Se você colocar entre aspas, sim. O pessoal vai dar Super risada. válido, É. né? Super Você válido. pode colocar entre aspas. né? Beleza. Ué. E você pode registrar o termo também. Porque você pode colocar, sedação mínima para moderada é a minimada. Não, menos. A moderada para profunda massa. é moderunda, entendeu? Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado, Rafael. Rafael, Valeu. Meu filho. Ó, Aplausos pra mim. tchauzinho de Miss.